Bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje eu vou falar sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras na final de Libertadores. O Mengão vence o Palmeiras na final de Libertadores e se torna o primeiro brasileiro a tetracampeão da Libertadores, certo? A vingança é um prato que se come frio. Foi o que aconteceu com o Flamengo, né? Depois da Libertadores de 2021, em que muito rubro-negros não engoliram, né, esse final pela forma que perderam. E agora surge essa oportunidade de vingança. O Mengão vence o Palmeiras com gol do Danilo e se torna um primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Vamos falar da escalação, primeiramente? Vamos lá. Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Fux, Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Rafael Veiga, Andrés Pereira, Piquerez, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. A intenção do Abel de colocar o Fux preenchendo várias vezes, né? Ao início o Palmeiras entra com 3-4-2-1. A ideia também de Fux muitas vezes preencher 5 no meio campo ou como um volante. A ideia inicial do Abel era poder liberar mais Veiga e Andrés Pereira com mais liberdade no ataque sem muita comprometimento defensivo. Por isso que o Fux, que é um jogador que tem uma boa saída de bola, até que fez um bom jogo, a ideia de colocar o Fux como jogador de meio campo é de poder liberar o Veiga e Andrés Pereira de mais liberdade. Acabou não funcionando durante o contexto do jogo. E a escalação do Flamengo veio com Rossi, Varela, Danilo, que entra no lugar do Léo Ortiz. Olha como são as coisas. Léo Ortiz que lesiona contra o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então Danilo entra no lugar do Léo Ortiz, né? Que fez um grande jogo, talvez um dos grandes nomes do jogo. Léo Pereira, Alessandro, Pulgar, Jorginho, Samuelino, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique, que entra no lugar do Pedro, que está machucado. Bom, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, sem dúvidas, estamos falando de duas grandes potências a nível sul-americano hoje, econômico, e são dois que sempre brigam pelo título. Estamos falando de dois grandes potências do futebol brasileiro em questão econômico e questão de disputa de título. O jogo, né, nos primeiros 15 minutos, Flamengo busca aproximação de bola, Palmeiras espera, né, e Flamengo teve um chance com um chute do Bruno Henrique, que sai em cima, né, com a tabela entre Varela e o passe filtrado, Bruno Henrique que joga como falso 9, infiltrando os passes, buscando espaços, né? O Flamengo teve volume, inclusive o Bruno Henrique teve uma chance que o Piquerez tira na linha, né? O Flamengo começou buscando as ações, começou ditando o ritmo, né? E o Palmeiras esperava, né? E teve uma saída do Murilo, né, errado, e o chute do Arrascaeta que sai em cima do Gustavo Gomes. E dois lances cruciais no primeiro tempo, a gente fala da entrada do Veiga em cima do Carrascal, né, que muitos acharam que era para ser expulso, e sem dúvidas nenhuma esse lance do Pulgar em cima do Fux, que para mim era para ter sido expulso claramente, né. Foi uma entrada direto ao pé do adversário sem ir para a bola. Inclusive fiquei surpreso de Pulgar não ser expulso com esse lance. É igualzinho o lance do Caicedo hoje no jogo entre Arsenal e Chelsea. Mas o juiz teve um critério de deixar o jogo correr, assim como deixou o lance do Veiga, né? Então o grande polêmica talvez fosse
o lance do Fuchs em cima do Pulgar. Aí no segundo tempo já teve uma saída errada do Murilo, a estilo Andrés Pereira, o Gustavo Gomes salva o pele dele. O escanteio, levantamento, o Danilo de cabeça, o Fuchs deixa o Danilo sozinho, Danilo cabeceia colocado, Carlos Miguel não pôde fazer nada, Danilo sozinho salta e cabeceia. Olha só que loucura, o Danilo ele joga porque o Léo Ortiz machuca contra o próprio Palmeiras, né? Entra no lugar do Léo Ortiz e é protagonista do jogo, fazendo um gol, né? Vencendo o Fuchs e Piquerez, deixando sozinho que ele saltasse e o Danilo conseguiu fazer o gol. O Palmeiras, na minha opinião, você comparar o jogo entre Campeonato Brasileiro em que o Flamengo vence por 3-2, o jogo no Maracanã, você vê que o Palmeiras tinha essa posição de marcar a saída de bola do Flamengo. O Palmeiras está longe de ser aquele equipe que foi, né, pós-Libertadores ou depois de encaixe, depois da Copa do Brasil, em que ele foi eliminado para o maior rival. Você vê que depois de encaixe da dupla de Vitor Roque e Flaco Lopes, você vê que está faltando a confiança nessa equipe. O reflexo de baixo desempenho no Campeonato Brasileiro, nos últimos possíveis 9 pontos, o Palmeiras soma só 1, né? Mas a gente sabia que o Copa Libertadores é diferente e que o mata-mata é um jogo diferente, né? Mas essa falta de confiança refletiu em campo, em que o Palmeiras abdicou de jogar, né? De fazer o seu jogo, de pressionar a marcação em cima e pressionar a saída de bola do Flamengo, coisa que fizeram, né? O Palmeiras começou jogando muito bem contra o Flamengo no jogo no Maracanã, e dessa vez não fez essa marcação na saída de bola do Flamengo, né? Depois de 1-0, o Palmeiras tentou com a entrada especificamente do caso do Felipe Anderson e no caso do Facundo Torres, né? O Alan foi bem marcado com as dobras de marcação em cima dele, né? O Felipe Luiz marcou perfeitamente, impedindo as subidas de Alessandro, né? E o Lino, que é um jogador que, se você for analisar, talvez em algum momento um lance no individual de X1, de 1 contra 1 no ataque, ele possa ter caído um pouco do que ele já vinha fazendo nos primeiros 5 jogos. Depois da convocação dele, ele caiu um pouco, mas o jogo sem a bola ele foi eficiente, né? O Palmeiras tinha um jogador diferente, que é o Alan, e o Alan foi bem marcado. Eu acredito que a saída do Alan foi errada, na minha opinião. Claro, não querendo ser um engenheiro da obra pronta. Na minha opinião, a saída do Alan dificultou o jogo que poderia ajudar o Palmeiras, né? E a entrada do Felipe Anderson, que é um jogador que até hoje não se provou a contratação, Facundo Torres também não, né? É isso a se questionar também, certo? Teve um chute do Murilo e Roça. O lance anterior, se você for analisar também, teve uma jogada do Vitor que Danilo sai errado, os jogadores pediram a expulsão no Danilo porque já tinha cartão, né? Depois, bola longa, o Flaco Lopes cruza na área, o Vitor Roque chuta, a bola desvia claramente no Danilo, né? Talvez é uma principal bola do jogo do Palmeiras. E teve um lance, né? O Flamengo, se for analisar, o Flamengo tem mais jogadores de nomes, mais jogadores prontos, entre eles Samuel Lino, Jorginho, Saul, Carrascal, né? Arrascaeta,
O Palmeiras é um time que gastou 700 milhões, né, nos jogadores, que talvez o único jogador pronto que contrataram essa temporada, você for analisar Carlos Miguel, um jogador pronto. Se você for analisar o Vitor Roque, o jogador pronto. Se você for analisar também Paulinho, que está machucado. Facundo Torres é um jogador que não está pronto. O Mikael não se provou. O Felipe Anderson ainda não se provou com a camisa do Palmeiras, o que ele jogou na Europa. Tem muita coisa a falar se você for questionar a diferença das duas grandes potências do futebol brasileiro. Cebolinha entra, fez uma jogada individual, cavou uma falta, o Flamengo teve chance, o chute que bate na trave, né? E o rebote, o Flamengo teve chance, né, de falta de fazer 2-0. Então foi exatamente isso, né, que concordamos o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Você for analisar, o Flamengo tem mais jogadores individuais, tem mais jogadores decisivos. O que falta é isso para o Palmeiras, que gastou 700 milhões, né, que você for analisar essa comparação, né? Claro que para mim o mais importante sempre é chegar, né? Chegar nas finais, é competir. E o Palmeiras chegou, né? Brigou pelo Brasileiro e brigou pela Libertadores, né? O Palmeiras teve um Campeonato Brasileiro Libertadores bem mais consistente. Se você for analisar todo o Libertadores, tirando o jogo contra a LDU, foram jogo mais consistente. Flamengo não. O Flamengo teve fase do grupos de muita dificuldade, principalmente contra o Central do Córdoba, contra Estudiantes tiveram dificuldades, passaram nos pênaltis, né? Contra a Racing também teve alguma dificuldade em algum momento do jogo, né? E o Palmeiras teve um Libertadores mais eficiente, mas na final o Flamengo foi melhor. O Flamengo quis jogar mais, o Flamengo teve mais chances, né? E o Palmeiras teve menos chance, né? Tirando o chute do Vitor Roque que desvia no Danilo, é um chute do Piquerez no primeiro tempo, não teve muita chance. E o lance que muitos reclamam da expulsão claríssima do Pulgar em cima do Fux, que o juiz não deu. Se você for analisar o ano do Palmeiras, que foi um ano de muito investimento, o Palmeiras perde para o maior rival na Campeonato Paulista, né? O Palmeiras perde para o maior rival na Copa do Brasil nos dois jogos, e agora o Palmeiras perde na Libertadores para o maior rival fora do São Paulo, né? O Libertadores e também o Campeonato Brasileiro ainda tem chance, né? Mas pode perder 2 títulos para o maior rival fora do São Paulo. Então esses questionamentos a se fazer. Obviamente que, na minha opinião, o importante é sempre chegar nas finais e estar sempre disputando, né? E é o que está acontecendo, claramente. Obviamente que houve uma caída nos últimos jogos, sem sombra de dúvidas, né? Mas foi uma final que o Flamengo mereceu. O Flamengo jogou melhor, tentou mais buscar, né? Se acreditava que o Palmeiras poderia tentar buscar a marcação de saída de bola do Flamengo, eu acredito que em prol de momentos ruins nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, a falta de confiança, né, que o elenco teve acarretou isso. Mas é isso, né? O Flamengo merecidamente tetracampeão da Libertadores. As duas equipes, na minha opinião, a tendência é chegar a mais finais da Libertadores assim daqui a uns anos. Podem uma ou outra temporada não chegar. Se você me perguntar 2012, 2013, se o Flamengo e o Palmeiras seriam os primeiros
O Flamengo seria um primeiro tetra Libertadores brasileiro. Eu tinha minhas dúvidas, né? Mas hoje foi mostrado o grande trabalho, cortando na carne. As duas equipes mostraram esse poderio, e a tendência nos próximos anos os dois chegarem mais finais assim entre eles e revezar os títulos entre eles. Mas é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!